pessoa! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai falar de missão crítica. Mas uma missão crítica que é um nível de cuidado que a gente não vê em qualquer indústria, Fabiana. É isso mesmo. E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje o Alex Vieira, CIO do HCOR, que é um hospital muito referência aqui no Brasil, acho que dispensa apresentações do hospital. Alex, um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir. Alex, quando a gente fala de transformação digital para hospital, os desafios certamente são outros do que a gente principalmente está acostumado a bater papos aqui no Do The Math, em setor financeiro e tal. Conta um pouco de quais são essas particularidades, como que isso funciona quando a gente está olhando para essa transformação dentro deste outro segmento relacionado à saúde. Transformação digital, quando a gente fala do segmento de saúde, ele acaba sendo muito complexo, né? Porque nós temos um fator que acaba dificultando todo o processo, que é o ser humano, né? Porque quando eu falo de uma transformação digital no banco, ontem mesmo eu estava conversando com uma colega que a gente estava falando sobre algumas dificuldades de tecnologia e ela estava trazendo os pontos relacionados ao setor bancário. Né? Quando você tem uma missão crítica, você vai perder dentro do setor bancário coisas que você consegue recuperar. Então você perdeu dinheiro, você perdeu marca, você perdeu qualquer coisa nesse sentido, você consegue reestabelecer de alguma forma, independente que você tenha prejuízo ou não. Né? É possível você recuperar. No segmento de saúde, você perdeu uma vida, é impossível de recuperar. Não tem como, não existe a possibilidade. Então o nosso risco, ele é altamente catastrófico de fato. Então qualquer problema que eu tenha dentro do meu ambiente, ele pode causar a morte de uma pessoa. E isso é irreparável, né? Não só para aquela pessoa que teve o problema, mas também para a família que está acompanhando. Então hoje, dentro do processo de transformação digital de um hospital do segmento de saúde, nós temos que ter o cuidado de entender que tecnologia dentro de um hospital não é tecnologia. Eu gosto até de brincar com os meus colaboradores que nós não somos profissionais de TI quando estamos dentro de um hospital. Não somos profissionais de inovação, não somos profissionais de tecnologia. Nós somos profissionais de saúde que prestamos serviços de tecnologia. Então é algo que eu acredito muito e que a gente deve criar a cultura dentro do segmento para que a gente consiga disseminar cada vez mais essa necessidade de ter essa compreensão que quanto mais eu tiver o cuidado no modelo de transformação, maior é a chance da gente ter bons resultados. Né? E eu gosto de brincar também que saúde é o único segmento que invariavelmente você vai ser cliente. Em algum momento da sua vida você vai ser cliente. Então é melhor a gente fazer bem feito, porque a gente pode também sofrer a causa raiz disso. Eu vou fugir da pauta cedo hoje, tá, Fabiana? Bem Tá bom, primeira eu pergunta vou já. olhar um nome aqui. Porque você trouxe essa visão do que a tua perda é irreparável. E é real, porque quando a gente já trouxe aqui pessoas de fundo de investimento, de corretoras, você fala, não, a gente tem que tomar cuidado com o risco da ruína, porque é o fim da vida do nosso cliente, isso acontece. Na verdade não é, né? Quando tu fala fim da vida de fato. Quer dizer, não tem um apoio, um seguro, algo que resolva. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça, porque quando a gente fez o papo antes, não, tem várias coisas que a gente fala de inovação, transformação digital. Tá, mas assim, se a gente vai pegar coisas... O mundo da inovação, né? O mundo da inovação, ele traz a coisa da alta tolerância ao erro. Porque você precisa ter espaço de erro, porque com o espaço de erro, você consegue inovar, aprender com o teu erro, melhorar até a coisa ficar boa. Aí, tá bom, a gente fala, não, mas na saúde ninguém vai inovar, porque eu não quero um cirurgião inovando na hora de fazer a ponte safena. Mas tu não quer também ele inovando na hora dele ajustando a tecnologia que dá apoio à descrição. Tá, mas então a gente pode ir para um outro lado da inovação. Tem o fake it until you make it, né? Então tu vai fingindo que a coisa está pronta, coloca ali... Também não dá, porque o tempo de resposta do fake it until you make it é uma estratégia que o tempo de resposta é muito dilatado. E isso pode dar problema de experiência, o que no teu caso pode ser fatal. Como é que tu trabalha? Então, o que tu consegue, sendo um profissional de tecnologia, mas um profissional de saúde, no teu caso as duas coisas, inclusive na formação, né? Como é que tu escolhe o que você vai olhar dos métodos, dos processos, dos frameworks que estão funcionando
nos ambientes das empresas que estão fazendo uso de tecnologia em geral, como é que tu escolhe qual dessas eu posso tentar trazer para a saúde? Essa é uma boa pergunta, porque dentro do segmento de saúde a gente tem uma pressão muito grande, tanto dos profissionais quanto até mesmo dos clientes, dos pacientes, né, que é com relação à inovação. Né? Como que você inova em um ambiente tão crítico? Né? E os pontos que você colocou na pergunta, eles estão totalmente ligados à sensação do não avançar em tecnologia do segmento de saúde. Porque como que eu arrisco? Eu não posso arriscar. Tudo que eu implemento em tecnologia, em saúde, ou em inovação, ou em novos processos, ele precisa ser amplamente testado. Eu preciso ter uma curva de aprendizado prévia à implementação. Então, o tempo ele é muito longo, né? A minha cauda é muito longa até a implementação. E esse custo é muito elevado. Então, eu não consigo testar muita coisa. Eu não consigo implementar muita coisa quando eu falo do segmento saúde, dentro da minha linha de negócio de saúde. O que a gente acaba tendo uma maior tolerância quando eu falo de inovação e tecnologia no segmento? Quando eu falo da linha de atendimento, a linha administrativa, quando eu vou falar da minha linha de agendamento, quando eu falo da minha linha de recepção desse paciente, tudo aquilo que não impacta diretamente no cuidado ou não impacta diretamente a saúde. O que impacta diretamente a saúde é muito difícil da gente fazer a implementação de novos processos e novos negócios, porque o impacto é gigantesco. Então eu preciso de muito tempo de maturação para que isso se torne realidade. E esse é um dos fatores predominantes para que a área da saúde ela tenha uma evolução tão lenta quando a gente fala de tecnologia. Né? É muito comum quando você discutir com profissionais de tecnologia em saúde, inovação em saúde, que a sensação de quem está ali atendendo os pacientes e dos pacientes é que, caramba, eu vou no banco, eu vou no supermercado, eu mesmo faço meu autoatendimento, eu mesmo venho aqui e faço as coisas. Por que quando eu estou dentro do hospital eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer o meu autoagendamento de todos os meus exames pelo celular? Sim. Porque existe uma complexidade muito grande nisso. Uma coisa é você agendar uma consulta. Você vai lá, escolhe o Dr. X e agenda lá um horário com ele. Se você faltar naquele horário, não tem problema. Né? Se o médico tiver uma superlotação na agenda dele, não vai impactar diretamente a vida de alguém, porque é uma consulta. Agora imagina você fazer um autoagendamento de um exame. E esse exame precisar de um contraste, ou precisar de uma anestesia prévia. E você agendou, né? Você não tem essa especialização para saber o que precisa e o que não precisa. Às vezes a letra do médico no pedido médico não está tão clara, né? E a hora que você vai fazer esse pedido de exame, você esqueceu de colocar alguma coisa. Aí quando você chega lá para executar esse agendamento no hospital, você não vai poder fazer, porque a hora que as pessoas forem conferir, falam assim, ó, você não agendou tal parte do processo, né? Tá. A gente vai ter que reagendar. Você perdeu tempo, o hospital perdeu o slot ali do agendamento que podia ter outra pessoa. Então existe um ecossistema de pré-dependências, quando você fala de saúde, que acabam gerando uma complexidade muito maior. Sim. E coisas que são simples no nosso dia a dia acabam sendo complexas de implementar. Só que qual é o grande problema? Quando eu estou na cadeira de tecnologia, eu entendo isso. Agora, será que o meu médico entende isso? Ele não entende. Será que o meu enfermeiro entende isso? Não entende. Será que o paciente entende isso? Ele também não entende. Então, o nosso papel, quando nós falamos de inovação, falamos de tecnologia, o profissional líder disso, ele precisa ser uma pessoa que ele tem que ter uma comunicação muito efetiva e ativa, tanto com a instituição quanto com a sociedade. Porque quanto mais eu deixar claro dessas dificuldades, quanto mais transparência eu levar de todas as dificuldades do processo, melhor é o entendimento das pessoas e assim eu consigo ter mais tranquilidade para inovar naquilo que é possível realizar a inovação. Né? Hoje, para você implementar qualquer procedimento novo dentro de uma clínica, dentro de um procedimento cirúrgico, são 10, 15 anos de estudo. Quando a gente fala de tecnologia, cara, daqui 6 meses, tudo que eu faço hoje já está ultrapassado. Como que eu avanço dentro da tecnologia de uma forma rápida, sendo que quando eu falo na linha de saúde, na linha clínica, todos os estudos demoram anos. Eu preciso de vários testes e testes para que aquilo comece a ser aplicado em seres humanos. Então existe um hiato entre tecnologia e saúde que é uma dificuldade muito grande da gente colocar em prática no dia a dia.
Alex, tem na sua visão e na sua experiência, porque a área da saúde, a gente está falando de questões extremamente sensíveis, né? Mas, na sua opinião, é possível beber, se inspirar, por exemplo, na hora que a gente está... Você mencionou ali atendimento, uma parte administrativa, tal, que apesar das particularidades, você entende que para esta área você consegue beber da experiência de outros setores para aplicar transformação ou, enfim, novas tecnologias? Ou é muito, muito particular que fala... Existe sim a possibilidade, e hoje a gente faz muito isso. Nós fazemos muito benchmarks com outros segmentos. Quando a gente fala de assuntos similares, por exemplo, call center. Call center eu consigo fazer um benchmark em vários outros segmentos para entender o modelo de atendimento, para entender como funciona uma URA, experiência do usuário, experiência de quem está fazendo a ligação, quais são os melhores passos, o que eu consigo colocar de IA. Agora, o meu operador de call center, ele é muito diferente de um operador de call center ativo de venda, por exemplo, ou que está lá para receber uma reclamação. Ele precisa ter o entendimento de como funciona a saúde. Porque a hora que eu ligo para fazer um agendamento, ele precisa saber perguntar, fazer os questionários pré, ou uma cirurgia, ou um exame, ou uma consulta. Né? Vou dar um exemplo. O paciente que é oncológico, quando ele liga para fazer um agendamento com um determinado médico de uma determinada especialidade, eu não posso achar que eu tenho câncer, ligo lá e quero falar com o oncologista. Não, esse paciente já vem encaminhado de um outro médico que já fez todo um diagnóstico, uma análise, vai encaminhar para esse médico oncologista para dar continuidade no tratamento. Né? Então, essa pessoa que está atendendo o telefone, ela já tem que saber disso. Entendi. Ela já sabe que a ligação dela não é um TMA que ela vai ter de 3, 4 minutos, porque ela precisa de rotatividade. Não, ela vai ter ali um TMA de 15 minutos, porque ela precisa entender, ela precisa ter um trabalho de qualidade, ela precisa imputar algumas informações e questionar o paciente de outras, ela precisa validar se o convênio daquele paciente realmente vai atender ou não, se ele pode passar com aquele médico, se tem a agenda. Então, é um pouco mais complexo quando a gente começa a entrar dentro desse área. Obviamente, dá para aproveitar muita coisa? Obviamente dá. Mas ainda as peculiaridades dentro do segmento acabam enrijecendo muito do que a gente gostaria de avançar como tecnologia. A gente sabe que dá para fazer muito mais. No entanto, existem alguns pontos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente é uma ação muito crítica. Tá. Bom, mas assim, ainda assim é uma empresa, né? Ainda assim, eu estou aqui pensando, quando tu traz o teu exemplo simples do atendente. Hoje a gente está vendo todo mundo olhando para a IA, olhando aquele primeiro ganho imediato, né? Principalmente a generativa, não estou falando da criação de modelos. E esse primeiro ganho imediato acaba sendo a força, né, na produtividade. Como é que eu consigo escalar em produtividade uma pessoa fazer mais, em fazer com menos, fazer mais barato? E tu acabou de trazer um exemplo em que a tua garantia, não estou falando da qualidade, talvez até a garantia assistencial, ela vai ser dada muito nos detalhes, em não deixar dar um problema, em não deixar a pessoa ir, por exemplo, com um oncologista sem um encaminhamento, quer dizer, que pode ser feito por uma árvore de decisão, mas que ainda não tem empatia. Então tem né, é um assunto delicado. Não é a hora que tu não é pedir com todo respeito ao iFood, mas não é pedir uma pizza no iFood, né? Então é uma coisa muito mais delicada. Isso te blinda deste afã do mundo corporativo atual em forçar o aumento de produtividade em tudo que é possível? Ou isso não te blinda, isso só faz com que o pessoal entenda que a gente vai caminhar, mas o nosso tempo de inovação é outro, ou nenhum desses. Você tem que ficar brigando para segurar aí, senão vai dar problema o tempo inteiro. Eu tenho que ficar brigando para ficar segurando o tempo inteiro. O que acontece hoje, né, dentro do nosso ecossistema? O ecossistema de saúde ele é um ecossistema caro. Né? Hoje, se você quiser, eu tenho uma consultoria de tecnologia, por exemplo, se essa consultoria de tecnologia quiser ampliar em 10 clientes, ela não precisa ampliar em 10 escritórios. Ela pode, né, pegar o mesmo escritório que ela tem ou contrata 2, 3 novos funcionários, coloca em home office e ela consegue se ajeitar. Eu, como hospital, se eu precisar aumentar 100 pacientes a mais naquele mês, eu preciso ter
20, 30 leitos a mais. Então eu sou espaço dependente e pessoa dependente. O custo da saúde ele é muito alto. Então a necessidade de ter, de fato, eficiência operacional, ela é muito grande. E aí tem um grande problema hoje no segmento brasileiro, que nós queremos ter a melhor experiência do mundo, mas não queremos pagar o preço por isso. Então hoje nós estamos tendo várias empresas low cost, onde você tem um custo baixo, mas sua experiência não é o mais importante dentro da jornada. E você tem hospitais que são hospitais mais premiums, como o HCor, como outros, que prezam pela qualidade do atendimento do paciente, a experiência que o paciente vai ter dentro da sua jornada hospitalar. E isso tem um preço. Só que esse preço, ele acaba causando uma necessidade de aumentar a eficiência nas linhas administrativas. Tá. E existe uma pressão muito grande nos times de tecnologia de, cara, você precisa trazer aqui para mim mais eficiência. Eu preciso de sistemas mais rápidos. Eu preciso de uma infraestrutura que garanta maior velocidade. Eu quero ter menos colaboradores para poder trabalhar ali na linha de atendimento. Como que você faz isso? Alex, é quase como se fosse uma compensação. Por É isso. exemplo, Exatamente aqui a isso. gente não pode mexer, mas aqui a gente tem que mexer para compensar o que existe, o engessamento. Exatamente. Então, como dentro da linha da saúde, eu não posso fazer alterações, porque existem algumas leis e regras para número de pacientes, para a quantidade de enfermeiros e médicos que eu preciso ter a cada X leitos. Na área administrativa eu não tenho isso, então eu tenho que trabalhar dentro de onde, teoricamente, não impacta no doente. Só que no fim impacta no doente também, porque toda a cadeia do processo ela precisa que a área administrativa funcione bem também. Sim. Então, cai. Dentro da linha de tecnologia e eficiência, como que eu garanto que com poucas pessoas eu consiga garantir a mesma quantidade de eficiência? Mês passado, agora em junho de 2025, eu fui até a China, né? Fui lá conhecer o modelo de saúde chinês, conheci vários hospitais lá. E o que me chamou muita atenção dentro do processo de saúde chinês são dois pontos bem importantes. Hoje, né, a média dos hospitais brasileiros, um hospital de 500 leitos no Brasil, ele tem aproximadamente ali uns 7 mil funcionários, né, para funcionar. Eu visitei hospitais na China, o menor hospital que eu visitei lá tinha 2.200 leitos, ou seja, 4 vezes maior do que um hospital médio grande aqui no Brasil de 500 leitos. O maior hospital da América Latina é o Complexo do Hospital das Clínicas, que tem 2.100 leitos. O menor lá tinha 2.200. Um hospital de 500 leitos, em média, tem aqui 7 mil colaboradores, como eu disse. Lá, um hospital de 2.200 leitos tem 3.500 colaboradores. Caramba. Como que eles conseguem isso? Que mágica, né? E aí, quando eu comecei a estudar e me aprofundar, você vê que dentro da linha administrativa, atendimento, não existe colaboradores administrativos. Não tem. Só que Tá tudo em RPA, em processo... Robô, automação, totem, tudo é automático. Só que existe uma questão cultural, que esse é o fator determinante. O chinês, quando ele chega dentro do hospital, ele já sabe que é ele que vai ter que fazer lá o just do it, ele mesmo vai ter que fazer a trilha dele. Ele que vai lá abrir o atendimento, ele vai pagar no totem, ele vai imprimir a ficha, ele vai colocar a pulseira, ele vai sentar, ele vai esperar a linha de senha chamar ele só vai lá para ser atendido. Aqui no Brasil, não. O mesmo paciente, eu fiz essa conta, o mesmo paciente que chega para fazer um atendimento de oncologia dentro de um hospital chinês, ele passava por 2 colaboradores, para até sentar e ter a administração da sua quimioterapia. 2 colaboradores na China. No HCor, para ter a experiência, o paciente, e ter o acolhimento, que a nossa cultura é diferente, né? O brasileiro é diferente. Ele passa por 8 colaboradores. Então eu tenho 6 pessoas a mais para fazer o mesmo processo, né? Obviamente lá existe uma cultura, como eu disse, que é diferente da do brasileiro, né? Nós temos um afeto diferente. Mas qual é o meu papel? Agora é entender, tá? Eu sei que eu não vou conseguir reduzir de 8 para 2. Mas como que eu consigo reduzir de 8 para 6? Como que eu consigo melhorar esses passos? Como que eu consigo colocar tecnologia para gerar mais eficiência? E ainda assim manter o acolhimento ao paciente. Porque no fim o paciente ele não pode ser impactado. Claro. A questão financeira, a questão de eficiência é uma coisa que é
do balcão para dentro. E aí é o meu papel buscar oportunidade para poder gerar resultado dentro da linha de eficiência da instituição. Eu tenho duas perguntas, né? Uma, nesse cenário, você entende que o fato de hoje as pessoas estarem muito mais abertas à tecnologia como um todo facilita isso? Porque hoje a gente vê, por exemplo, hospitais premiums em São Paulo, onde esse primeiro cheguei, tá? Eu vou lá num totem e vou colocar... vou colocar meu dado, vou pegar a pulseira, pelo menos, ainda que tenha a pessoa do balcão, para de repente alguém que tenha uma resistência. Eu queria saber se na sua visão você acha que fazer esse processo, eu entendo que seja algo lento, mas você acha que tem muita resistência ou o fato da gente estar vivendo nesse momento com muita tecnologia, exista uma resistência menor? E depois, teve uma coisa que você comentou no alinhamento, antes da gente fazer a gravação, que era a área de tecnologia passou a entregar muitas vezes mais projetos ao mês, assim, então e aí depois eu quero que você conte disso. Então, olhando para essas camadas onde vocês podem e são pressionados para atuar nessas camadas administrativas, como você vê isso acontecendo? Assim, você acha que tem menos resistência do que tinha antigamente? Ou ainda as pessoas vão esperar serem atendidas? Você acha que na hora que reduzir de 8 para 6, por exemplo, entendeu? Nós estamos dentro de um momento muito complexo da sociedade, onde, pela primeira vez na história do planeta, nós temos 5 gerações convivendo, né? Com o aumento do envelhecimento, nós temos 5 gerações convivendo no mercado de trabalho. Então, hoje eu tenho o grupo, que é os conselheiros, presidentes, que eles viveram 75% da vida deles de forma analógica, 25% de forma digital. Aí você vai para uma cadeia de diretores, gerentes, que viveram 50% analógico, 50% digital. Aí você tem os analistas especialistas que viveram 25% digital, 75% digital, 25% analógico. Você tem os júniors e plenos que viveram 100% digital. E você tem agora os aprendizes, estagiários, que eles não viveram digital. Eles estão vivendo a era da inteligência artificial. Então são expectativas diferentes, no entanto eu tenho pessoas e modelos diferentes de atendimento. Então eu tenho que atender a expectativa de 5 gerações com tecnologia e as limitações tecnológicas. Eu tenho os pacientes que também têm 5 gerações, que eu tenho que atender o paciente que tem 18 anos, que acabou de chegar, que ele não quer ter interação humana, ele não quer chegar lá e falar com a recepcionista, ele quer fazer tudo no totem. Ele não sabe falar com as pessoas. Exato. Não, e se ele não quiser, e se não tiver um médico, ele também prefere entrar e ir no hospital e fazer uma teleconsulta. Eu vi um dado ontem, que eu não consegui detalhar muito, eu ia trazer para cá, eu falei, não vou trazer, olha que coisa. Uma pesquisa nos Estados Unidos não tem validade médica e eu questiono a validade estatística. Então, vamos ficar lá. Dos respondentes da pesquisa, a pesquisa era sobre se você faz terapia com o ChatGPT. Você faria. E tinha um item que é eu já faço. Dos respondentes da pesquisa, 14% falou eu já faço. Gente do céu, sério? Não, então, essa geração tá aí, vai contar os meus problemas existenciais para uma máquina e tá tudo bem. É isso, né? E se você for colocar isso dentro da prática do dia a dia, é realmente o que acontece. Então eu tenho as pessoas que não querem ter interação humana. Então essas pessoas, elas aderem à tecnologia. Não é porque ela gosta de tecnologia, mas ela não quer ter interação humana. E eu tenho as pessoas que elas querem ter interação humana. Eu recebo reclamação, por exemplo, via saque no hospital, de pessoas que vão até fazer um procedimento, que ele coloca assim, a reclamação. O atendimento foi excelente, adorei o hospital, mas acho que tem muita tecnologia na recepção. Vocês têm o plano de mandar embora as pessoas? Então as pessoas reclamando porque tem tecnologia e acham que vão mandar embora. Eu tenho hoje, no ano passado nós tínhamos cancelado o agendamento presencial. Então a gente só tinha o agendamento por telefone e o agendamento por aplicativo ou pelo site. Nós começamos a receber tantas reclamações que não eram reclamações que mexeriam o ponteiro financeiro da empresa, mas muitos pacientes que queriam sair do consultório e fazer o agendamento. Eu falei, cara, não é possível que o cara quer sair e ficar lá 1 hora esperando para fazer um agendamento. Tá, vamos fazer uma experiência de voltar. Voltei com agendamento presencial.
a hora que você olha dentro da sala de espera, você tem lá o público 60 a mais. É o público que quer fazer presencial. Então é o público que passou Ela a vida quer ir dele embora de com um forma papel, analógica. saber que Mas- ela- É isso, então ele tem confiança. Eu fui lá, sentei com o rapaz ou com a moça que faz o agendamento e ela me deu a fichinha que eu tenho que voltar tal dia. Nós fizemos uma pesquisa, quando foi? 2024. Mas no começo do ano, né? Foi abril, maio? Foi começo do ano. Tá, em maio, abril, maio de 2024, da jornada digital De abertura de contas. e De não 60. digital, né? Digital e não digital de abertura de conta de aposentados. E o que a gente fez, a gente pegou, foram 20 aposentados que estavam de fato fazendo a portabilidade que queriam fazer, e aí a gente conseguiu mapear para 10 instituições diferentes, alguns foram para o digital e outros foram analógico, a gente acompanhou à distância, a gente olhava só, sem nenhuma interferência nossa. Depois eu perguntava, mas por que você queria ir fisicamente? Eu queria olhar para quem eu estava aproveitando. Então não era uma coisa, você tem medo da tecnologia? Não, eu uso, não tem problema. Não era mais a aversão à tecnologia, né? Mas o ponto é, eu quero olhar, eu quero saber o nome de quem eu vou cobrar, né? Para quem eu ligo se der problema. Aonde eu vou, se der um problema, quero ir lá e quero falar com aquela pessoa. Mas nisso que a gente está falando, é quase como se a gente ficasse um pouco refém, digamos assim, das gerações para fazer essas transformações. Porque, claro, a gente pode falar, puxa, tem pessoas, sei lá, 60 a mais, que elas adotaram muito, né? Tanto a parte bancária e tal. E aí tem uma briga, mesmo quando a gente fala de instituição financeira, também a gente vê isso, né? Puxa, eu não enxergo o negócio no aplicativo, quero ir lá falar, enfim. E agora, dentro disso que você está falando, né, que você tem camadas totalmente diferentes de pessoas que viveram a maior parte analógica, parece que, assim, então, algumas mudanças, elas vão demorar gerações, até que você consiga implementar, de fato, algo novo. Eu acredito muito nisso, que existem gerações e gerações para a gente poder fazer as implementações. Vou dar um exemplo claro que ocorreu na prática no segmento de saúde. Nos anos 2000, nós tivemos o início da imersão dos computadores pessoais nas casas das pessoas. Uhum. Né? Em 2010, uma década de implementação de computadores pessoais, quando você tentava fazer uma implementação de prontuário eletrônico, que é o básico para o médico prescrever ou fazer uma evolução, você não conseguia. Você não conseguia, os médicos não usavam. Não usavam. E eles falavam, não vou usar. O que acontece? Hoje, 2020, são 20 anos após o início dos computadores pessoais entrarem aqui no Brasil de uma forma ampla. Hoje, nós temos hospitais que ainda não são informatizados, não conseguem implementar prescrições porque os médicos ainda não querem fazer. Porque ele entende que talvez aquilo atrapalhe o dia a dia de trabalho dele. No entanto, empresas mais maduras conseguiram fazer essa jornada. Por quê? Existe a etapa da transformação e o tipo de profissional que vai utilizar aquilo. Então, a geração que atendia nos anos 2000 é diferente da geração que atende hoje. No entanto, ainda existe um grupo de pessoas que atendiam nos anos 2000 que atendem os pacientes hoje. Só que existem novos médicos entrantes. Esses médicos que saem da faculdade, esses médicos que já estão se formaram há uma década, são profissionais que já se formaram com o computador na vida deles. Então, como que eu exijo que um profissional que se formou na década de 80, por exemplo, trabalhou ali 20 anos como médico fazendo no papel, de repente ele tem que parar e agora eu tenho que fazer tudo no computador. A vida dele está baseada numa linha lógica de atendimento que é analógica. De repente ele tem que se transformar digitalmente porque chegou o amiguinho lá da TI e falou que agora ele tem que colocar... Até a persistência de informação, né? Ele tem alguns estudos de neurociência que colocam ali que neuromarketing, principalmente você escrever algo, escrever mesmo, não digitar, aumenta a tua capacidade de fixar isso. Talvez até a forma que ele tem hoje de fazer anamnese e escrever aqueles pontos é o que faz ele formar imagem mental, você tira aquilo e ele perde a linha do raciocínio dele. Exato. Agora, então são gerações, né? Claro. Mas vai lá. Eu não sei, porque eu não estou seguindo nada aqui, mas eu estou pensando, a gente começou pelo lado que
pro público que normalmente ouve a gente, que é muito para a gente falar de indústria, direto to consumer, muito mercado financeiro, e para mim ia ser o mais desafiador. Eu só não achei que ia ser tanto, que é a coisa de como é que você traz as coisas novas. Mas agora você trouxe algo que tipo, já é novo, você já implementou e já tem 10, 15 anos que está aí, que é o prontuário eletrônico. E mesmo assim tem resistência. Então, vamos imaginar que você fez o teu... não precisa trazer um case real, eu só quero entender o macro. Você diagnosticou um problema, vocês montaram um grupo de estudo, fizeram toda a pré-análise, fizeram laboratório para reduzir erro, colocou MVP numa operação pequena, de baixo crítico, funcionou, não impacta a segurança do paciente, a gente pode mudar isso aqui no processo. Como é que você escala? Esse é o grande problema do segmento quando a gente fala de tecnologia, a escala de novas tecnologias. Porque eu vou te trazer alguns exemplos, né? Hoje, quando você faz uma aplicação para o atendimento de pacientes, ele não é só o atendimento do paciente, porque é muito simples eu achar, eu fiz um sistema ou um módulo ou qualquer solução para um médico trabalhar, não significa que o outro médico vai trabalhar na mesma solução, porque eu tenho N especialidades. Por exemplo, no HCore eu tenho mais de 50 especialidades. Então, o cardiologista, ele tem um olhar para o paciente. O oncologista, ele tem outro olhar para o paciente, ele tem outras necessidades. Então, aí eu tenho o pediatra... Tu tem o layer da especialização com o layer do segmento que aquele médico atende. Colocando junto o tempo que ele está formado para pegar Exato. E você tem são muitas variáveis. E aí, em uma experiência anterior que eu tive em outra empresa, eu cuidava de uma rede que eram 9 estados que eu era responsável. Fora toda essa alteração que eu tinha que fazer por especialidade, eu tinha que fazer isso por regionalização. Então, o que eu aplicava em São Paulo era diferente do que eu aplicava no Rio de Janeiro, que era diferente do que eu aplicava na Bahia, que era diferente do que eu aplicava em Recife. Então, os entendimentos e formações dos profissionais de saúde também são variáveis que eu preciso considerar em qualquer alteração. Porque a forma que eu prescrevo, por exemplo, uma ressonância magnética, o médico pode escrever, eu quero uma ressonância magnética. Tem médico que escreve, eu quero uma RM. Tem médico, eu quero uma RMD. Eu tenho um siglário gigantesco de sinônimos para a mesma coisa. Por isso que hoje ainda é muito complexo eu implementar inteligência artificial na saúde. Eu consigo implementar para fazer um agendamento, eu consigo implementar para fazer uma linha administrativa, fazer um fechamento de conta, fazer um DRE, trabalhar nessa seara. Quando eu vou para fazer uma análise de evolução do médico, quando eu coloco em cenário de teste, está funcionando. Agora vamos fazer uma produção aqui no pronto-socorro. 3 consultas e já falo, cara, não funciona. Eu já tenho que voltar para a base de teste. Um ponto legal que umas 2, 3 empresas chegaram para mim e apresentaram, falaram assim, Alex, a gente tem uma solução que seu médico não vai mais digitar, essa reclamação que eles têm não vai mais acontecer, né? Eu falei assim, legal, né? Ótimo. Como que vai ser? Não, ele vai poder falando, eu vou gravar a consulta com a IA e a IA vai transcrever para ele tudo o que falar, né? Eu falei assim, ótimo, vamos fazer um teste, né? Aí eu peguei e comecei a testar com ele. Eu falei assim, tá bom, vamos lá, vou fazer o teste como se eu fosse o médico, né? E aí ele estava falando como se fosse o médico e eu falei, vou fazer o papel do paciente. Aí ele fazia uma pergunta, eu respondia. Ele fazia uma pergunta, eu respondia. Aí ele pegou, tá vendo? Funcionou, funciona bonitinho. Vamos colocar para testar com os médicos. Aí eu peguei, cara, vamos fazer agora um teste da vida real? Tá bom, então fala aí, faz a pergunta de novo. Agora eu vou responder como se fosse uma consulta mesmo, né? Aí ele fazia uma pergunta, eu respondia. A hora que ele fazia a outra pergunta, eu falei assim, não, doutor, eu esqueci. Na verdade, o que eu estava falando da outra vez é outra coisa. É assim, assim, assado, né? Aí ele ia fazer a pergunta, eu simulava, falei assim, não, meu marido está falando errado, né? Na verdade, não é isso que ele faz, não. Ele nem faz esse tratamento, ele deixa de tomar os comprimidos, ele deixa um monte de coisa. Porque é a vida real. É a vida real. Né? Putz, isso é muito bom. Muito bom. Vai uma mãe com um filho. O filho fala alguma coisa e fala assim, não, você não faz isso. Né? Aí vai o pai junto, já também começa uma discussão. Né? Ou vai o marido e a esposa, chega lá, o marido vai falar alguma coisa ou não fala, a esposa começa a contradizer ele na consulta. Né? Porque é o comum. Né? Ou a esposa está falando alguma coisa, mas não, ela não faz isso. É a dinâmica da consulta, ela não é linear.
Não é eu pergunto, você responde, não é igual a gente está aqui. Claro. Né? É uma confusão ali na consulta. Então é difícil da gente fazer a implementação tecnológica em algo que é tão humano, né? Eu estou pensando, isso as pessoas que estão mais para o mundo corporativo que estão nos ouvindo vão conseguir entender, porque é o grande problema da IA do Copilot, da IA do Zoom, né? Que todo nossa piada, a parte da conversa interna, a brincadeira, que a gente faz no meio da reunião, que é uma coisa muito brasileira, ela põe junto como se tivesse tasks. Se tu mandar a IA simplesmente fazer e colocar a task, daqui a pouco vai ter não pode esquecer de dar ovada no Tião. Vai estar lá, sabe? Sim, eu peguei bem interna agora. Mas ela não vai conseguir diferenciar as coisas. Isso no ambiente corporativo, que existe pauta, objetivo, tempo, as pessoas vão sair e elas estão fazendo isso o tempo inteiro. Eu fico pensando, na hora que tu vai para algo que a consulta é um evento na vida das pessoas, ou até o ponto de esperança, ela quer falar tudo pro médico saber, ela quer agradar o médico, ela tá... ou ela não quer agradar o médico, ela tá braba, né? Nossa, é o que a gente consegue viver no nosso mundo elevado à 18ª potência. É isso. E essa complexidade da implementação de tecnologia, ela tem que tomar em análise todas essas variáveis. Então, eu fico sempre surpreso quando alguém chega para mim e fala assim, eu tenho a solução dos seus problemas. Hoje, se eu abro o meu e-mail, todos os dias eu tenho lá 15, 20 e-mails de alguém que tem uma IA que vai resolver todos os meus problemas. Só que os meus problemas, eles são muito complexos. Não é um problema técnico. Técnico, eu sei que existe tecnologia para resolver. Agora, aquilo que não é técnico, como que eu consigo dimensionar, como que eu consigo criar ali uma redoma para poder garantir que as informações serão adequadas para que a tomada de decisão seja adequada. O médico ele não pode confundir, como você disse. Eu escrevi lá, medicação com ovada no Tião, igual você colocou. Aparecer lá, e aí? O que o médico vai fazer com aquela informação se a IA entendeu algo diferente? Né? Ou quem foi que falou a informação? Quando você está numa reunião do Teams, você logou. Então ele sabe quem foi que disse cada coisa. Agora, a gente está batendo um papo aqui. Quem é que está falando? Sou eu, sou você, é ela. Né? É algo muito complexo para que a gente tome como verdade para uma tomada de decisão que é tão crítica. Eu vou até te contar um segredo. A gente vai legendar tudo isso automático e transcrever automático, mas no começo a gente se apresentou. Eu falo meu nome, a Fabi falou dela, ela perguntou e você falou. Então a IA consegue saber. Mas não é assim que começa uma... De novo, a gente cria um ritual de entrada aqui para ajudar a nossa vida depois, para não ter que alguém ouvir e transcrever tudo. Mas não é isso que é a vida, né? Não é assim que é. Exatamente. Nossa, assim, putz, que conversa legal. Assim. E tanto o exemplo, e eu gosto muito desse paralelo de como é a vida real, né? Porque não adianta você colocar grandes ideias num PowerPoint e depois você fala, tá, nada disso vai funcionar, vem aqui escutar uma consulta e é isso. Não, meu marido não faz isso, não sei o quê. Não é assim, filho, você tá falando errado. Fala lá pro médico que você me falou, né? Todas essas interferências, digamos assim, todos esses ruídos. E tem um ponto, quando você estava falando, por exemplo, dos prontuários eletrônicos, ou na parte de geração da receita digital e tudo isso, que quando a gente olha para a vida do paciente, isso ajuda muito, porque a história da letra de médico não veio à toa, né? Muita gente tinha dificuldade, e aí você falou, putz, a capacitação que você tem que ter, por exemplo, para um atendimento call center, para o agendamento de um exame, não é como falar qual sabor da pizza você quer, entendeu? Às vezes o médico escreve A, às vezes B, às vezes o paciente não entende tudo que está escrito naquele pedido médico, etc. E tem um monte desses obstáculos, digamos assim. E tem um ponto também que quando a gente conversa com outros segmentos, que é o que a gente está muito habituado, a gente sabe que a aproximação da área de tecnologia com as áreas de negócio, essas pontes que foram encurtadas, elas geram benefícios para todos os lados. Só que a gente está falando que a área de negócio dentro de uma empresa, seja mercado financeiro, ou seja, uma indústria, ela vai estar diretamente conectada ao benefício final daquele projeto, daquela tecnologia. Quando a gente vem para a área da saúde, não vai acontecer isso. Porque na hora que você fala assim, por exemplo, você vai ter um prontuário eletrônico, tal. Tá, o médico ele não vai olhar o indicador disso depois. Ele pode sim
ter de repente, uma agilidade, ter um complemento, trazer alguma coisa, por exemplo, esse medicamento, o medicamento ele tem as formas, né, da pessoa tomar, de quantos comprimidos, de quanto em quanto tempo e tal, que de repente pode ajudar. Mas ele não é o consumidor final em relação aos indicadores, né, daquilo que é implementado. Como que você vê, quais são os principais desafios para fazer essa aproximação para que essa área usuária, que são os médicos ou enfermeiros ou assistentes, para que eles sejam co-criadores dessa solução? Existe uma barreira muito grande nessa visão de, por que ele vai querer ser, sabe, vamos formar uma equipe aqui, trazer 5 médicos e fazer isso, sabe, uma tropa de elite, vocês topam. Existe isso? Ou o que você vê que são as principais barreiras para trazer isso para a mesa? Durante muitos anos, eu atuo na área da saúde há 22 anos. Né? E durante muitos anos a TI tentou fazer esse papel. Eu vou me aproximar, eu vou fazer, não, eu quero estar junto com o usuário. E no fim, o que nós acabamos construindo? Sistemas burocratizados que não tinha a cara do médico, não tinha a cara da enfermagem. Meados de 2010, 2012, as empresas começaram a entender, os hospitais começaram a entender que precisava do profissional assistencial dentro da área de tecnologia. Então iniciou uma jornada de formação de profissionais de saúde migrando para a área de TI. Então hoje, dentro da minha equipe, 30% do meu time, ele não é um time técnico, ele é um time técnico assistencial. Então eu tenho enfermeiro, eu tenho farmacêutico, nós já tivemos médicos dentro da equipe, que é justamente para desenhar essas soluções, para que a gente consiga falar a linguagem de quem vai utilizar e começar a colocar os benefícios de quem vai utilizar. Como você bem colocou, o profissional da ponta ele não analisa indicador. Para o gestor é legal ter lá 300 mil informações para saber quem são os pacientes que estão passando. Mas para o médico, no dia a dia, o que ele usa para isso? Né? Ele vai usar para quê? Ele precisa saber se o sinal vital que esse paciente está, comparado com o anterior, teve deteriorização ou não. Ele precisa saber se o medicamento que esse paciente está tomando há X semanas está tendo efeito ou não. Então, são estes pontos que a gente começou a avançar para trazer na realidade médica, na realidade assistencial, os benefícios que o profissional da ponta precisa. Porque não é só o ônus, né? Ele precisa ter o bônus também. Só que isso demorou muito tempo para acontecer. As próprias empresas que desenvolvem os sistemas de prontuário eletrônico, de sistemas assistenciais, demoraram para entender a necessidade de ter um profissional de saúde focado, um profissional de saúde dentro da indústria, para poder fazer esse direcionamento. Hoje eu entendo que nós estamos em um momento muito mais maduro, né? Tanto a indústria quanto os hospitais nesse entendimento, que não basta só ser dado administrativo, precisa ser um dado assistencial de qualidade, porque o risco assistencial ele é muito mais importante ser direcionado e ser gerenciado do que o risco financeiro, que foi de onde nasceu os ERPs hospitalares. Nasceu do financeiro para a saúde, sendo que deveria ter sido ao contrário, da saúde para o financeiro. Mas estamos trabalhando em cima dessas lacunas como segmento para que a gente traga, de fato, o benefício para o profissional de saúde e, consequentemente, esse benefício gire sustentabilidade para dentro da empresa. A gente usa muito o relatório da MWeb para muita coisa aqui dentro, do Future Institute, sim, que ela faz uma vez por ano lá no South by Southwest. E a gente é bastante entusiasta de tecnologia e da capacidade de tecnologia mudar a sociedade. Então você pega ali os 2 livros mais citados, eu acho que esse ano aqui, foi o Nexus, do Harari, sim, e o The Coming Wave. Eu nunca sei falar o nome do indiano que escreveu, mas aquele indiano começou o DeepMind, depois vai para OpenAI, vai para Anthropic, escreveu. E os 2 falam né, cada um com a visão de engenharia, outro com a de história, de que a gente está falando do maior ponto de inflexão da história da humanidade por causa da congruência de tecnologias agora, não só de AI. De AI, quantum computing, a internet de tudo, né, a quantidade de sensores que vai fazer a internet dos corpos, até daqui a pouco e tudo mais. Por que eu te perguntei isso? Quando a gente olha o que eles falam, cruza com o relatório da MWeb,
e ela dá lá o tempo de impacto das tecnologias pelas indústrias, e quando a gente olha a indústria de saúde, ela também coloca lá em short term quase tudo. Só quantum, porque tá faltando viabilidade econômica, né, para aquilo, na verdade até técnica um pouco, para a gente poder usar. Olhando o teu papo agora, me parece que não é bem assim para a saúde. Esse curto prazo não é tão curto assim, talvez não seja tão uma mudança tão drástica assim na tua posição, né? Você que tem a formação ambidestra, tem a formação de tecnologia e a formação de saúde. E com a experiência do executivo de saúde que presta serviço de tecnologia, gostei da mudança, do jeito de mudar como se apresenta. Você acha que o ponto de inflexão é assim tão grande para a saúde também e tão rápido? Ou essas tecnologias vão vir e a saúde vai, calma aí que a gente vai devagar? Eu acho o ponto de inflexão, sim, ele é grande, mas o tempo não é rápido. Tá. Ó, eu vou trazer alguns dados importantes. Hoje, nós temos alguns hospitais que são referências mundiais. Né? Você tem lá Mayo Clinic nos Estados Unidos, você tem o Hospital de Cleveland, você tem o John Hopkins, que são hospitais que são eleitos os melhores hospitais do mundo. Quando você olha dentro de um trabalho que eles já estão fazendo, com construção de inovação, data lake, construção de algoritmos, desde 2005, após 20 anos, o que eles conseguiram evoluir em dados estatísticos de melhoria de giro de leito, né, dados estatísticos para você conseguir criar um modelo melhor de agendamento, um modelo melhor de gestão do hospital, mas nada muito disruptivo em 20 anos. Tá. Porque o foco sempre foi em tentar informatizar, em gerar melhores informações para eu girar meu leito de uma forma diferente. Recentemente eu estava lendo o estudo deles agora para o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. E eles estão focando em fomentar que o paciente olhe para o autocuidado, que ele faça o seu autoagendamento, que eles consigam diminuir a camada administrativa e isso seja transferido para o paciente e trabalhando de forma digital, com portais, aplicativos e tudo mais. Então, o olhar que está tendo para a tecnologia em saúde, dos maiores hospitais do mundo, são olhares operacionais, nada de linha disruptiva. Quando você olha o NHS, que é o sistema de saúde em inglês, eles lançaram recentemente o plano dos próximos 10 anos. Os próximos 10 anos do plano de saúde da Inglaterra melhorar a interoperabilidade dos hospitais, melhorar agendamento e fazer o autocuidado em casa ou em pequenos lugares, igual a gente já faz aqui no Brasil com as UBSs. Né? Então é tirar as pessoas do hospital e ter o atendimento mais descentralizado. Quando você vai para uma linha na China, por exemplo, de modelo de saúde, a China tem um olhar diferente. Ela acaba olhando as pessoas de uma maneira mais centralizada, até pelo modelo de trabalho deles. Então eles querem que todo mundo vá até o hospital, mas também de uma forma autônoma, sem precisar ter uma organização muito grande tecnológica ou que tenha profissionais demais para poder fazer aquele processo. Quando a gente olha dentro de um cenário global, nós não temos maturidade para que essa inflexão seja rápida. Por mais que eu tenha tecnologia, eu vou ter vários MVPs, eu vou ter várias POCs sendo rodadas nesses melhores hospitais do mundo, mas na prática, em larga escala, é impossível dentro do segmento de saúde que nós consigamos aplicar tecnologia de ponta, na maneira que você colocou, em curtíssimo tempo. Eu imagino que esse tipo de tecnologia, ele vai estar dentro do segmento de saúde, mas no mínimo aí em 10 anos. Hoje, quando a gente fala Brasil, nós estamos 5 anos, tudo que acontece nos Estados Unidos, acontece aqui depois de 5 anos no segmento de saúde. Quando a gente olha para a Ásia, eles estão 8 anos na nossa frente. Acontece lá depois de 3 anos nos Estados Unidos, depois de 5 anos no Brasil. Hoje aqui, nós estamos discutindo no Brasil formas de pagamento médico ainda. Como que a gente consegue equalizar o pagamento do plano de saúde? Como que nós criamos protocolos para que o atendimento ele seja mais linear com um custo-benefício que atenda todas as pontas, tanto um custo baixo para o paciente, quanto um custo adequado para o médico, quanto um custo adequado para a operadora e para o hospital. É recente
a ampliação dos cursos de medicina no Brasil. Até então você tinha meia dúzia de instituições que formavam médicos. Hoje você tem um número muito maior. Então, esse avanço também na criação de novos profissionais, o novo modelo de mindset, ele vai acelerar? Obviamente que vai acelerar. A gente não vai precisar mais de 20 anos para conseguir fazer a implementação de um prontuário eletrônico. Mas eu não vejo essa disrupção tecnológica numa velocidade tão grande. Existe um congresso que é o RIMS International, que é o maior evento de saúde do mundo, né, tecnologia em saúde no mundo. Eu frequento já fazem uns 10 anos consecutivamente. Em 2000, logo após a pandemia, em 2021, o tema do evento era inteligência artificial. É um evento que vai 100 mil pessoas do mundo inteiro. Então, só se falava de inteligência artificial. Não, inteligência artificial, vamos implementar a inteligência artificial. Esse ano, 2025, 5 anos depois, o tema foi os aprendizados de inteligência artificial. Não funcionou na área da saúde. O que a gente conseguiu aplicar de inteligência artificial, que você olha de resultado, são coisas em análise de imagens, que é algo estático, né? Então você tem a imagem, uma IA que avalia se tem não um achado crítico, se tem um câncer, se tem alguma coisa que o médico precisa olhar. Mas eu não consegui fazer estruturação de texto. Ou você acabou de dar um exemplo que esse nosso bate-papo vai ter o texto estruturado. Eu não consegui fazer isso na área de saúde. É técnico, não é tecnologia. A gente sabe que a tecnologia existe e é possível ser feito. No entanto, dentro do cenário como um todo, ele é tão complexo que eu não consigo aplicar esse tipo de tecnologia de forma escalada dentro do segmento. Por quê? Existem N variáveis que impactam a real efetividade da tecnologia. Então eu acredito que tudo que você disse vai acontecer? Vai acontecer, mas num espaço longo de tempo, não num espaço curto. Então, tu provavelmente já sabe que você tem contratado uma piora da expectativa do paciente muito inovador. É isso. Porque ele vai correr muito mais rápido em todas as outras áreas, a saúde ainda vai demorar nessa próxima evolução. É isso. E aí o que a gente tenta compensar é uma experiência administrativa que funcione bem adequada para ele. Porque eu sei que eu não vou conseguir avançar na mesma velocidade na linha do cuidado e na linha da saúde. Nossa, essa conversa tá maravilhosa, assim, tá muito bom. A gente vai ter que encerrar. Alex, uma pergunta que eu queria te fazer e que a gente faz para os nossos convidados aqui é: qual é o seu indicador como CIO do Agacora? Qual é o número que você fala? Isso aqui que demonstra que eu estou no caminho certo. Durante muito tempo, né, eu sempre olhei para o NPS que a instituição tem com relação ao meu trabalho de tecnologia e o SLA. E eu entendia que aquilo era um fator determinante para que o meu trabalho estivesse sendo adequado. Então eu olhava lá, fiz um trabalho muito legal e chegamos, hoje nosso NPS médio é de 98 pontos, o meu SLA é de 99. E aí, há uns 3 anos a gente tem esse número, eu falei, cara, nosso número é muito bom. Número de projetos implementados, temos uma média de 23 projetos, quase um projeto por dia implementado dentro do hospital. Porque ainda assim eu tenho reclamação do usuário. Porque ainda assim eu tenho reclamação de que o processo não funciona da melhor forma. E aí eu comecei a entender que esses indicadores, eles não estavam diretamente relacionados a um bom trabalho de tecnologia. Eu acho que quando a gente olha para esse tipo de indicador, eu identifiquei que isso é muito simplório, né? É um norteador para você avaliar a sua equipe se ela está performando ou não. Agora, se o que você está performando está sendo efetivo na ponta, é difícil, né? Então, quais indicadores que eu comecei a olhar? Eu comecei a olhar indicadores de desfecho clínico, eu comecei a olhar indicadores de giro de leito, eu comecei a olhar indicadores de tripla checagem de medicação, de dispensação, de giro de estoque, que são os indicadores do negócio. Porque tecnologia, ela não é mais tecnologia. Tecnologia é o negócio. O nosso papel como profissional de tecnologia é impulsionar o negócio. E como profissional de tecnologia e profissional que precisa impulsionar o negócio, e o meu negócio é salvar a vida de paciente, eu preciso dar algum jeito de impulsionar formas de salvar vidas. Então, os indicadores que hoje eu tenho como norteador para eu saber se o meu trabalho está sendo de fato efetivo, são os indicadores assistenciais do hospital.
Nossa. Drop the mic. Drop the mic. Alex, assim, obrigado pela aula. Eu acho que não tenho, quando a gente desenhou a pauta, eu falei, não, a gente queria falar de inovação, a gente ficou na complexidade do que é esse teu negócio, e na complexidade do que é tecnologia em missão crítica de verdade. Acho que para mim, isso resume muito, muito o ponto. Eu tenho certeza que quem ouviu a gente aqui não precisa estar na área de saúde, gostou de entender cenários e vai conseguir ampliar a capacidade de análise depois disso. Quer dizer, só com exemplos que você deu de forçar mais o teste de vida real e tudo mais, acho que o pessoal consegue sair enriquecido. E talvez com sede demais. Quem ficar com sede demais, quais são as redes que você melhor coloca os seus pensamentos, compartilha com as pessoas, onde tu vai dar palestra? Sempre publico no LinkedIn, né? Alex Vieira, só procura lá. Deve me achar. Se não me achar, lá coloca Alex Vieira, HCork, e aí com certeza vai encontrar lá no LinkedIn. A gente vai deixar aqui embaixo também o link. Legal. Em setembro agora também, não sei se eu posso comentar aqui, eu estou lançando meu livro, né? Também vou estar divulgando nas minhas redes sociais. Já tem mais um motivo para voltar, então. Legal, já tem motivo para voltar. Conhecer um pouquinho também do que eu penso sobre gestão em tecnologia em saúde. Boa, a gente precisa ver quando vai sair o episódio, mas a gente coloca depois o link do livro. Com certeza. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Vocês estão aí. Curte, comenta, compartilha. Não esquece. Eu sei que vocês chegaram até aqui, porque foi muito bom o papo. Manda para um amigo. Se não gostou, se gostou sim, manda para um amigo. Valeu, gente.